Para não deixar passar em branco o Dia Internacional da Mulher, que foi essa semana, eu achei que seria interessante eu vim aqui falar um pouco sobre a minha relação de ser mulher com a minha carreira artística, porque com certeza eu não estou sozinha e os desafios são muitos. A ideia aqui nesse vídeo é trazer um pouco as questões que me abatem por ser, primeiro, mulher nesse mundo e depois por ser mulher no mundo das artes. Porque é falando que a gente reflete, pensa a respeito e encontra caminhos e soluções com a realidade que a gente esbarra, que a gente encontra. Meu nome é Letícia, eu sou ilustradora de livros infantis e artes decorativas. E volta aqui se a sua identificação de gênero é com o masculino. Fica aqui e escuta até o final, porque olha a oportunidade de escutar uma outra perspectiva, de aprender sobre outra coisa. Fica a dica. E antes que eu seja criticada, eu vou primeiro colocar aqui e dizer quem eu sou na fila do pão. Eu não nasci numa família rica, porém tive todas as oportunidades de estudar numa boa escola, de estudar, ter outras aulas extra classe, nunca com muito luxo, não, né? Assim, muitas vezes de tudo de uma maneira muito simples, porém nunca faltou nada na minha casa. Também é importante dizer, eu como mulher branca, faz diferença, todos nós sabemos. E aí, claro que muito do que eu vou colocar aqui tem a ver com a minha perspectiva de vida, com as vivências que eu tive, com as oportunidades que eu tive, mas nada impede que a gente encontre as questões em comum aí, cada uma reflita aí na sua realidade. Estamos entendidas então, combinado? Vamos lá para o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, o primeiro ponto que eu quis levantar é maternidade. É um assunto delicado. Eu, particularmente, eu escolhi não ter filhos. Na verdade, nunca foi algo que eu quis sempre. Eu nunca sonhei em casar, nem ter filhos, enfim, nunca foi algo assim, propósito de vida para mim. Claro que chegou num dado momento, eu pensei, é realmente isso que eu quero para minha vida? Né? Para ter certeza, não quer dizer que eu não pensei a respeito, mas segui sem filhos e tô feliz assim e tá tudo bem. E aí é claro que em alguns aspectos, ou muitos, isso facilita eu tomar uma série de decisões, mesmo falando de carreira artística, acho que de carreira em geral seria, acho que o mesmo, talvez seja um pouco a mesma reflexão, mas fica um pouco mais fácil eu me arriscar, porque eu estou arriscando somente a minha pele e não de uma criança junto comigo. Hoje a minha constituição familiar sou eu e o meu companheiro, então os dois trabalham, a gente tem uma vida de parceria e não de codependência, né? Hoje nós construímos uma vida que se cada um resolver ir pro seu lado, tá tudo certo, a gente realmente, a proposta aqui é que a gente tenha companhia na vida um do outro. Mas, não se iluda, só porque eu não tive filhos não quer dizer que a minha vida seja fácil. E também não tô dizendo que quem quer ser mãe ou escolhe ser mãe não pode escolher ter uma carreira ou fazer escolhas profissionais. Todas nós deveríamos, pelo menos, ser livres para fazer isso. Eu fico imaginando se eu tivesse feito a opção de ter filhos, né? Com certeza eu precisaria de uma série de estruturas, de organização, ia pensar o meu dia a dia, acho que impacta com certeza na questão da criatividade, porque eu me organizo na minha cabeça e na minha agenda, eu não tenho que encaixar a dependência de outro ser humano e outros cuidados que tira esse peso, mas eu acho que o ponto é pensar em como essa mãe vai se organizar para que ela também tenha essa carreira. E não o fato de a solução não é não tenha, eu só me organizei de uma forma diferente, mas a questão no fim das contas é a mesma, de como se organizar para cuidar da sua carreira e ter a sua carreira profissional. E aí, onde é que eu quero chegar com isso, né? Ter filhos ou não ter? A questão, gente, é que não importa o que você escolher, você vai ser criticada igual, porque uma mãe, ela é criticada porque ela fica em casa e tá deixando sua carreira de lado, ou ela é criticada por fazer as duas coisas e ela está negligenciando a educação do filho, ou no meu caso, pasmem, eu já escutei de outra mulher numa situação profissional, dizendo do tipo, tu não precisa correr tanto atrás de dinheiro, né, porque tu não tem filho. Oi?
Como é que é? Então quer dizer que, como eu não tenho uma criança para sustentar, eu não tenho direito de comer, eu não preciso pagar conta, eu não tenho que pagar a minha casa, eu não tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que pagar tudo igual, gente. Então, assim, não tenho a criança, enfim, algumas coisas facilitam, mas assim, não importa qual seja o caminho que você escolhe, as pessoas vão te criticar. E aí, nessa fila, uma coisa que eu fiquei pensando depois que aconteceu isso, que a gente escuta na hora, a gente dá uma reagida, mas tu demora para assimilar, né? E aí eu decidi, eu fiquei pensando, bom, a fila do pão, né? E a ordem natural, em teoria, né? É o homem, que é um indivíduo, que é uma pessoa, o homem branco, tá lá no topo da pirâmide. Aí abaixo disso vem a mulher. E aí me pareceu o seguinte, como eu não tenho filhos, como eu não pari, eu sou um pouco menos mulher, né? Porque eu não tenho essas múltiplas tarefas, eu não tenho que ser mãe e ter carreira e fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu sou um pouquinho menos, porque, né? E aí eu também sou menos indivíduo, porque eu só tenho direito a ganhar e eu só sou uma pessoa batalhadora e eu só mereço um salário se eu tiver uma boca, uma criança para alimentar, mas eu não posso me divertir, eu não posso pagar as minhas contas, eu não posso ter o meu sustento. É claro que eu estou exagerando, eu estou levando para um lugar de exagero para que a gente consiga pensar no absurdo que é e também fazer aqui a ressalva de que, óbvio, que essa mulher não quis me maltratar, me magoar. Isso é a crueldade desse sistema. Eu tenho certeza que essa pessoa não pensou sobre tudo isso e, óbvio, que ela não falou na intenção de me apontar o erro. Mas aí é que está a questão do sistema do machismo que a gente vive. Ela me falou uma coisa dessa sem refletir, e esse é o embalo do lugar do mundo que a gente vive. Então, dói muito. O segundo ponto que eu quero levantar aqui é a questão da vaidade, da sensualidade, como a gente ainda é objetificada no ambiente profissional, no ambiente de trabalho e também nas artes. É que eu acho que a gente está falando de carreira e tem alguns, sempre eu acredito que a arte tem um desafio a mais, porque além de tudo é um campo no geral muito difícil. E aí eu quis levantar esse ponto porque antes eu trabalhava com moda, que flerta um pouco com o universo criativo, com a arte. Hoje eu trabalho criando artes decorativas, né, principalmente para público pessoa física, né? E eu cansei de ir à reunião, de fazer orçamento para caras que depois eu descobria, no fim das contas, que só queria ter oportunidade de encontrar comigo, e essas pessoas me enrolavam, diziam que iam fazer e ficava negociando orçamento, nananana, até eu me dar conta que o negócio estava se enrolando demais. E aí eu sempre colocava quando eu colocava o assunto no meio, porque o meu marido, porque o meu namorado, porque quando eu soltava isso, a negociação acabava. E aí eu tinha certeza que aquele cara ali estava me enrolando, porque ele estava achando que estava me paquerando, enquanto eu só estava apenas o tratando bem numa negociação de trabalho. Essa ainda é uma situação que acontece muito, eu já vi amigas minhas comentando sobre coisas parecidas, e é muito triste, porque você tá ali se apresentando com educação, tratando bem porque você entende que é um futuro cliente ou um cliente potencial, e esse cara está achando que tá te paquerando. Eu ainda não sei como resolver isso. Infelizmente, de vez em quando eu ainda preciso comentar no meu marido para que a pessoa largue, porque além de tudo ela larga o osso, porque o que é o segundo pior motivo, eu ter que dizer que eu tenho um dono para o cara largar de mão. Então, assim, ela já tem alguém, então é por isso que eu não vou continuar. Não é o fato que estamos no ambiente de trabalho que eu não estou interessado, pelo menos naquele momento, naquilo, que ele para, né? Ele tá perseguindo porque ele acha que a gente ainda tá no século XIX e se faz de difícil, como se a gente ainda precisasse fazer isso. Enfim. Outra coisa que já aconteceu muito comigo também, eu já fui assediada em feiras literárias, em eventos e também... Aí bate numa outra questão que eu acho... Eu vou fazer uma ressalva no final, mas é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cuidar da minha aparência no sentido, claro, da minha vaidade tal, pessoalmente, mas eu acredito que a maneira que você se coloca para os outros numa feira, num evento, primeiro faz com que a pessoa lembre de você. Eu gosto muito de usar batom vermelho pela cor em si. A pessoa fica falando com aquela boca vermelha, ela lembra de você.
E eu acho que as pessoas percebem quando você se prepara para estar ali. É sempre nesse sentido. E eu sou uma pessoa, se for avaliar assim, tem algumas roupas justas que eu uso e tal, o que não justifica absolutamente nada, mas eu não sou uma pessoa assim voluptuosa, que usa roupa apertada sabe? Que não justifica, não muda nada, mas assim, o fato de eu me preparar e me arrumar para esses ambientes é muitas vezes interpretado como se eu estivesse lá para paquerar e para flertar. E eu fiz uma escolha muitos anos atrás também. Eu e meu marido decidimos que nós não usaríamos aliança. Principalmente para mim, que me incomoda muito o fato de eu ter que dizer que eu estou casada para ninguém chegar perto de mim. Isso me incomoda muito. Isso é uma posição quase ativista minha, que eu gostaria, óbvio que não basta, eu dizer não pro cara não continuar e eu não ter que dizer que eu tenho alguém e é só por isso que ele não deve continuar a investida. Enfim, eu já fui muito assediada nesses lugares, é muito chato essa confusão dos homens ainda não saberem se comportar, que a gente tá ali no ambiente de trabalho, é óbvio que a gente trata todo mundo bem, é óbvio que a gente é simpático, é óbvio que a gente vai sorrir para as pessoas porque a gente está atendendo um público ali e isso é confundido com outra coisa. E aí, isso para dizer que é sobre como você vai se apresentar, como as pessoas vão lembrar de você, que você se preparou para estar naquele momento. E as pessoas interpretam como outra coisa quando é mulher, porque se é um homem de terno e gravata, nossa, ele é uma pessoa respeitável, ele está bem apresentado, não é mesmo? E aí nós mulheres, se a gente vai colocar uma roupa, um vestido, vai se cuidar, porque a gente tem que estar apresentável naquele ambiente de trabalho. Puxa vida, ela está querendo algo mais. É uma dura realidade e que é muito real ainda, porque isso eu estou falando de casos recentes, tá? Eu estou falando agora, nesses anos por agora, eu não estou falando de 10 anos atrás, que as coisas estão mudando relativamente rápido, mas muito longe do suficiente. E aí eu vou me repetir, faça o que você quiser, porque não importa como a gente se coloque, vão julgar a gente porque a gente é mulher. Porque ou tá desleixada, ou tá descabelada, ou está armada demais e quer algo mais. Até porque as estatísticas e as pesquisas estão aí para dizer o contrário. É provado que não importa onde a mulher está, nem com que roupa ela está usando, ela é atacada e abusada assim mesmo, e que não importa a roupa, porque é uma desculpa esfarrapada dizer, mas também olha como ela está se vestindo. Homem sai sem camisa na rua, nem por isso todo mundo sai atacando e passando a mão, não é verdade? Um terceiro ponto, credibilidade. Eu tenho a sensação, não sei se eu estou certa ou errada, mas numa série de situações que eu me coloquei, eu percebi a diferença entre homens e mulheres no seguinte aspecto. O homem que é artista, espera-se de um homem provedor nesse sistema machista, certo? Eu tô levando tudo ao extremo aqui para ficar mais fácil de explicar o que eu tô pensando. Mas espera-se do homem que ele seja um banqueiro, que ele seja um médico, um contador, as profissões tradicionais. E se ele é artista, ou por exemplo, chefe de cozinha, nossa, que diferente, que excêntrico, ele é sensível, ele faz coisas criativas. Reflete aí e pensa se não passa um pouco disso. E a mulher trabalhar com arte, a impressão que eu tenho é que ainda está um pouco no campo do doméstico, que é a mesma coisa da história do cozinhar, porque são tarefas domésticas, não é mesmo? É confundido com artesanato, mulheres geralmente dizem, né, que já tem uma letra mais bonita do que os homens, que nós somos mais jeitosas com trabalhos manuais, mais delicadas, existe esse imaginário. E aí, trabalhar com arte tá ali na porta, né? Não é bem trabalho, porque já é meio que uma continuidade do que você já fazia em casa. Já se espera que você seja habilidosa, mas daí não é exatamente uma arte, assim, transformadora, não é mesmo? Você talvez não tenha tanto para falar quanto um homem. Eu senti isso já em algumas coisas. Quando você vai falar o que você faz, as pessoas acham bonitinho, que bonitinho, você ilustra flores. Mas se eu fizer outras coisas, talvez não seja tão bonitinho. E aí esbarra de novo na questão de ser mulher, né? Dependendo do que você faz, assim, não é tão bonitinho, né? Então, eu não sei, me digam aí, eu gostaria muito que vocês todos e todas comentassem, né, o ponto de vista de vocês, a vivência de vocês, principalmente mulheres que estão aí do outro lado. Eu gostaria muito que a gente começasse essa conversa,
porque não é sobre militância. Eu acho que a gente está muito cansadas disso. Eu sinto muito uma questão, assim, uma necessidade de ser, de existir e ponto. Porque ficar nessa é muito cansativo, mas a gente precisa pensar a respeito. Essa é a sensação que eu tenho. E para fechar essa questão da credibilidade, eu vou dar uma dica que eu até vou gravar um vídeo específico sobre biografias em filmes, né, em produções cinematográficas. Mas um exemplo disso que eu tô falando é aquele filme chamado Big Eyes, que é sobre Margaret King, uma artista plástica americana, uma pintora, e ela, claro, aquilo se passa na década de 60, já mudou muita coisa de lá para cá, mas naquela época ela teve que dizer, o marido teve que dizer que as obras eram dele. Tudo bem, o cara era um canalha, enfim, assistam o filme, não vou contar aqui detalhes, mas assim, para ela começar a vender e ser respeitada e acharem que era interessante o que ela fazia, ele se vendeu como Kim. Não tinha o Margaret na assinatura, porque era para dizer que era um homem que pintava aquilo. O que ficava até meio creepy, assim, meio assustador, porque uma das características... Não parei para engolir. Uma das características do trabalho dela, por isso o nome do filme, Big Eyes, Grandes Olhos, é que ela ilustrava muito, ela representava muito crianças com olhos grandes. Ela começou a pintar muito em praças, tinha uma filha, eu acredito que tinha muito da inspiração da filha dele, e parecia um negócio assim até meio duvidoso dizer que era um homem que pintava aquilo, não me parecia muito condizente, mas para vocês verem como é a história. Ela fazia, as ideias eram dela, enfim, era tudo dela. E para vender, para começar a vender, ele começou a vender bem, disse que era dele, que era um homem que fazia. Olha só, é pra gente ficar pensando. Então, a máxima desse vídeo é: faça o que você quer, porque não importa o que você fizer, você será criticado. É uma dura realidade, mas a verdade é essa. Nós mulheres não somos mais linchadas em praça pública por morar sozinha, por fazer uma série de coisas, mas nós continuamos enfrentando ainda muitas barreiras, o que às vezes me parece muito perigoso, porque teoricamente a gente pode, mas existe uma proibição velada. Você pode votar, mas não temos tantas mulheres nos representando que entendam as nossas necessidades. Você pode morar sozinho, que antigamente era considerado uma mulher da vida, mas não saia à noite no escuro porque você pode ser atacado, ou seja, a gente continua presa dentro de casa. E por aí vai. Então, fica aí pra gente pensar. E aí, já foi muito pior, já foi. Melhorou um pouco, mudaram coisas, não dá pra dizer que está a mesma coisa do que 50, 60, 100 anos atrás, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E aí, ao mesmo tempo, é a realidade que a gente tem que aceitar, não vai mudar amanhã. E é isso que a gente tem para hoje, então eu acho que um dos caminhos é pensar como lidar com isso agora, porque a gente só vai mudar existindo e fazendo e acontecendo. Então, esse é o caminho, a gente precisa aceitar que é dessa maneira, que a gente ainda tem essas barreiras todas, as pedras todas no meio do caminho. E aí, uma maneira, eu acredito, da gente ir mudando é pensar a respeito e agir de acordo com o que está na nossa realidade, na nossa frente. E aos poucos as coisas vão melhorando e as coisas vão mudando. Obviamente, esse vídeo é extremamente raso, ele não fala sobre feminismo, é um recorte muito pequeno das coisas, sobre as coisas que eu já passei como autônoma, como uma pessoa que produz arte e vende arte, mas, como eu já falei ainda há pouco, é para a gente começar a pensar sobre isso e principalmente despertar a vontade de vocês de escrever aqui nos comentários. Eu gostaria muito que vocês escrevessem, porque de repente pode até gerar um próximo vídeo, dependendo do que vocês me escreverem, dúvidas, enfim, ou reflexões, para eu trazer aqui para todo mundo. Até porque se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer um pouquinho, não vai pesar para ninguém. Se este vídeo te deu um refresh, se esse vídeo te trouxe algo de bom, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Foi um prazer te ter aqui comigo. Tchau e até o próximo vídeo.